Algo está acontecendo nos Estados Unidos. Não em um lugar só, não em um único momento. Está acontecendo em vários estados com diferentes elementos ao mesmo tempo. E ninguém consegue explicar direito o porquê. Fogo onde deveria haver água, escuridão onde havia sol, gelo onde reinava o calor. E no meio de tudo isso, uma pergunta que não sai da cabeça de quem assiste. Isso é acaso ou é aviso? Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa pequena, mas poderosa. Escreve nos comentários o nome de alguém que você ama e quer ver protegido. Não precisa ser longo, só um nome. Um gesto de fé que diz: eu acredito que Deus ainda ouve. Agora, fica comigo. Porque o que vou te mostrar agora não é teoria. São fatos. E quando você vir tudo junto, vai ser difícil não sentir que algo maior está em movimento. Começou no Arizona. Uma parede de terra e poeira com altura de centenas de metros avançou em direção a Phoenix numa velocidade que deixou todos paralisados. Em segundos, o céu diurno desapareceu. Era quase 6 horas da tarde quando o dia virou noite. Motoristas nas rodovias mais movimentadas dos Estados Unidos simplesmente pararam seus carros porque não conseguiam enxergar à frente. Não era fumaça, não era chuva, era terra. Uma muralha sólida de terra em movimento, varrendo tudo com ventos de mais de 100 km por hora. Mais de 60 mil famílias ficaram sem energia elétrica. O aeroporto internacional travou. As ruas foram varridas por detritos. Pessoas relatavam que era impossível respirar do lado de fora. Mas o que chamou a atenção não foi só a tempestade em si. Foi a velocidade com que tudo aconteceu, da tranquilidade ao caos, em menos de 2 minutos. E enquanto os meteorologistas chamavam de colapso de monção, os moradores diziam algo diferente. Nunca havíamos visto assim. Não desta forma, não com essa intensidade. O livro de Naum, capítulo 1 e versículo 3, diz que o Senhor tem o seu caminho no redemoinho e na tempestade. E o Salmo 107 declara que ele comanda e levanta os ventos tempestuosos. Na Bíblia, quando a poeira cobre os olhos de uma nação, ela não está destruindo apenas a visibilidade física. Ela está sinalizando algo sobre a visibilidade espiritual. Uma geração que confia em sistemas, previsões e infraestrutura, de repente cega, de repente parada, de repente dependente de algo que não controla. E enquanto o Arizona ainda limpava a poeira das ruas, o Alasca começou a falar. Em Juneau, no extremo norte dos Estados Unidos, uma bacia glacial chamada Suicide Basin rompeu suas paredes de gelo e liberou bilhões de litros de água represada em questão de horas. O rio Mendenhall, que normalmente flui com tranquilidade, se transformou numa força bruta e opaca, subindo a níveis históricos nunca registrados antes. As barreiras de contenção instaladas às pressas chegaram a dobrar sob o peso da água. Árvores inteiras foram arrastadas como palitos. Famílias foram evacuadas no meio da madrugada, com tempo apenas para pegar o essencial. Abrigos de emergência foram abertos antes do amanhecer. O que impressionou os cientistas não foi só o volume da água, mas o comportamento dela. Sem aviso prévio suficiente, sem padrão previsível. O que estava congelado por séculos simplesmente decidiu se mover, e não havia força humana capaz de detê-lo. As barreiras aguentaram por uma margem muito pequena, uma margem tênue entre contenção e catástrofe. O livro de Jó, capítulo 38, faz uma pergunta que ecoa nessa cena com uma força impressionante. Deus pergunta a Jó: já entraste nos tesouros da neve, ou viste os tesouros da saraiva que reservei para o tempo da angústia? A neve e o gelo na Escritura não são apenas clima. São reservas. São forças mantidas em espera, dentro de um propósito que vai além da meteorologia. Quando o gelo se solta, quando o que estava contido se rompe, a Bíblia nos diz para prestarmos atenção, não à catástrofe, não ao fim, mas ao recado embutido no movimento. E então vieram as luzes. Em Dallas, no Texas, pouco depois da meia-noite, o céu ficou roxo. Não por alguns segundos, não como um reflexo passageiro. Por vários minutos, um tom violeta profundo e uniforme se espalhou por toda a cidade. Sem raios, sem vento, sem nuvem de tempestade.
Os moradores olhavam pelas janelas sem entender o que viam. Vídeos de bairros diferentes mostravam a mesma cor, o mesmo tom, a mesma extensão. Especialistas tentaram explicar. Reflexo de iluminação urbana, refração atmosférica, efeito óptico. Mas nada encaixou perfeitamente. A cor era grande demais, abrangente demais, calma demais, para qualquer explicação simples. Joel capítulo 2 e versículo 30 diz que Deus mostrará maravilhas nos céus e na terra. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, fala em sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na Bíblia, quando o céu muda de comportamento, não é decoração, é declaração. E o momento importa tanto quanto o fenômeno. Esse céu roxo não apareceu num vácuo. Ele surgiu numa sequência, depois da tempestade de areia, depois do gelo rompido, durante uma temporada em que o país inteiro sente que algo está diferente. E como se não bastasse, o Oceano Pacífico começou a devolver o que escondia. Na costa da Califórnia e da Baixa Califórnia, criaturas do fundo do mar começaram a aparecer nas praias. Peixes-remo, animais que vivem a milhares de metros de profundidade, em águas onde a pressão seria esmagadora para qualquer humano, foram encontrados vivos, próximos à superfície. Não um, dois ou três. Vários, em janelas de tempo muito próximas, sem tempestade que os tivesse empurrado, sem terremoto registrado que explicasse a migração. O oceano simplesmente os trouxe à tona. Biólogos marinhos confirmaram o que os pescadores já diziam. Essas espécies não se aproximam das costas sem estar em sofrimento extremo. Mas o que causou o sofrimento? O que mudou lá embaixo, naquela escuridão onde a ciência ainda engatinha? O livro do Apocalipse, no capítulo 13, fala em algo que sobe do mar. E Lucas 21 fala do mar e das ondas rugindo como parte dos sinais dos últimos tempos. Não estou dizendo que esses peixes são o cumprimento literal da profecia. Estou dizendo que o padrão importa. O fundo do oceano está soltando o que segurava. E quando o mar revela suas profundezas, a Escritura nos chama a prestar atenção. No Utah, o relato foi ainda mais desconcertante. Pouco depois do anoitecer, numa noite limpa e calma, moradores de Provo e arredores olharam para o céu e viram um quadrado de luz. Não uma nuvem iluminada, não um drone ou avião. Um quadrado, com bordas definidas, geométricas e móvel. Vídeos de bairros distintos confirmavam o mesmo formato. Nenhum radar registrou a aeronave na área. Nenhuma explicação foi emitida oficialmente. O objeto ou a luz, ou o que quer que fosse, permaneceu por vários minutos e depois desapareceu sem som, sem rastro, sem consequência visível. A geometria do evento é o que mais incomoda. Não era redondo, não era irregular como uma nuvem, era um quadrado. Preciso. Ordenado. E a Bíblia tem muito a dizer sobre formas e medidas, e o ato de medir. Apocalipse 11 fala em medir o templo de Deus. Daniel 5 fala em ser pesado na balança. Quando algo preciso aparece no céu, a Escritura associa essa exatidão com a avaliação, com o ato de Deus observar, medir e considerar. Não é espetáculo, é estrutura. E enquanto o céu apresentava formas inexplicáveis, o sul dos Estados Unidos estava sendo dobrado pelo frio. Um sistema de inverno de mais de 3.200 quilômetros de extensão varreu o país de ponta a ponta. Texas, Louisiana, Mississippi, Carolinas, estados acostumados ao calor, foram engolidos por gelo e neve de forma que muitos moradores jamais haviam experimentado. Estradas viraram espelhos, pontes ficaram intransitáveis. A rede elétrica, desenhada para o calor, entrou em colapso diante do frio. Famílias acordaram com canos estourados dentro de casa. Prateleiras de supermercados foram esvaziadas em horas. Postos de saúde ficaram sobrecarregados, e aquela sensação conhecida de segurança e normalidade se desfez em menos de 48 horas. O que esse evento revelou não foi só a fragilidade da infraestrutura, foi a fragilidade da confiança. Pessoas que achavam que os sistemas sempre funcionariam, que a eletricidade sempre voltaria,
que os serviços estariam sempre disponíveis, ficaram olhando para a escuridão fria de suas próprias casas e perceberam o quanto dependiam de coisas sobre as quais não tinham controle algum. O Salmo 147 diz que Deus espalha a geada como cinzas e que quem pode suportar o seu frio? O livro de Jó responde a isso com outra pergunta. Achas que chegarás ao fundo da neve ou contemplarás os tesouros da saraiva? O frio na Bíblia não é acidente, é autoridade. E no coração do país algo se movia debaixo da superfície. Pescadores experientes no rio Mississippi, entre Memphis e St. Louis, começaram a registrar algo que não conseguiam explicar. Redes pesadas sendo rasgadas, cabos rompendo sob tensão constante, embarcações balançando de formas sutis, mas perturbadoras. O rio parecia calmo por cima, mas lá embaixo, algo se movia com uma força que não correspondia a nenhuma enchente, nenhum fluxo sazonal, nenhuma variável conhecida. Quem conhece o Mississippi sabe que ele tem personalidade própria. Mas isso era diferente. O livro de Jó fala de Leviatã, uma criatura que os humanos não conseguem controlar, que não responde ao anzol nem ao arpão, que representa as forças que existem além do alcance da nossa compreensão e da nossa força. Não estou dizendo que havia uma criatura no rio, estou dizendo que o texto sagrado reconhece que existem forças no fundo das águas que não estão sujeitas ao controle humano, e quando essas forças se movem, é hora de parar e perguntar: por que agora? Porque o que torna tudo isso diferente não é nenhum desses eventos individualmente. É o fato de que todos aconteceram na mesma janela de tempo. Terra, gelo, céu, mar, rio, frio, luz, elementos diferentes, regiões diferentes, sistemas diferentes, todos se movendo juntos, quase como se obedecessem a uma partitura invisível. A Escritura nomeia esse fenômeno com precisão. Romanos 8, versículo 22, diz que toda a criação geme e entra em dores de parto até ao presente. Não uma região, não um elemento, toda a criação, juntos. E o gemido das dores de parto não é o fim, é o prenúncio de algo que está chegando. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e versículo 8, chamou esse tempo de princípio das dores. Não o clímax, não a conclusão, o começo. E aqui está a parte mais importante de tudo o que você vai ouvir hoje. O perigo mais grave desse momento não é nenhuma das tempestades. Não é o gelo, não é a poeira, não é o mar. O perigo mais grave é a normalização. É a capacidade que os seres humanos têm de absorver o extraordinário e transformá-lo em rotina. De ver alertas se repetirem tanto que deixam de parecer urgentes. De ler sobre cada evento individualmente, achar uma explicação técnica para cada um deles e continuar o dia como se nada tivesse acontecido. Jesus avisou sobre isso com uma clareza que assusta. Ele disse que nos últimos dias as pessoas continuariam comprando, vendendo, construindo, planejando, como se o amanhã fosse garantido. Não porque fossem más pessoas, mas porque a familiaridade com o aviso embotou a capacidade de sentir o peso dele. O risco não é o espetáculo dos eventos, é a insensibilidade diante deles. Por isso, Hebreus 12, versículo 27, diz que o que pode ser sacudido será sacudido, e que o propósito do sacudir não é a destruição, é a revelação. O que permanece depois do tremor é o que é verdadeiro, e o que cai já estava podre antes da queda. A pergunta que esse momento faz não é quando o mundo vai acabar. A pergunta é: o que na minha vida vai resistir ao tremor? No que eu tenho apoiado minha fé? Em sistemas que podem ser derrubados por uma tempestade de gelo? Em certezas que se dissolvem quando a eletricidade vai embora? Em planos que se desfazem quando o rio muda de comportamento? Lucas 21 e versículo 28 registra as palavras de Jesus com uma precisão que deve ser lida devagar. Ele não disse: quando essas coisas terminarem, levantem a cabeça. Ele disse: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça. O momento de atenção não é o fim, é o começo. É quando os primeiros sinais surgem que a resposta correta é levantar os olhos,
não quando tudo já desmoronou. Isso não é um chamado ao medo. Medo paralisa, consciência fortalece. O sentinela bíblico não espalhava pânico. Ele observava o horizonte com atenção, e quando via o sinal, ele falava, não para assustar, mas para preparar. Porque preparação na Escritura não é ter estoque para 6 meses. É ter a fundação certa antes da tempestade. É saber em quem você confia, quando o sistema no qual você confiava não está mais disponível. Noé não sobreviveu ao dilúvio porque correu mais rápido do que a água. Ele sobreviveu porque se alinhou com a instrução antes de a chuva começar. Israel não atravessou o deserto porque tinha os melhores mapas. Atravessou porque seguiu uma presença, dia a dia, sem ver o destino completo, mas confiando na direção. Refugiar-se não é escapar da dificuldade, é estar posicionado corretamente quando a pressão aumenta. Que a pressão está aumentando. Não de forma dramática, não de forma explosiva, mas de forma consistente. Os espaços de recuperação entre os eventos estão diminuindo. Uma região ainda limpa a lama quando a outra já está sob gelo. Um sistema de energia ainda se recupera quando o próximo evento já está se formando. Não é colapso, é compressão. E a diferença importa. Colapso é final. Compressão é aviso. A Bíblia conhece bem a diferença. O que está acontecendo nos Estados Unidos não pode ser chamado de fim, mas também não pode ser chamado de acaso. Eventos demais, em elementos demais, em regiões demais, dentro de uma janela de tempo pequena demais para ser coincidência confortável. A ciência explica cada mecanismo individualmente, mas não explica a sincronia, não explica por que a terra, o gelo, o mar, o fogo e o céu decidiram se expressar ao mesmo tempo, nesta estação, neste país. A Escritura tem um nome para isso: testemunho. Quando a criação inteira fala junta, a Bíblia chama de testemunho. E testemunho, nos textos sagrados, sempre precede um veredicto. Não estou declarando uma data. Não estou anunciando o fim. Estou te convidando a olhar o padrão com seriedade, a não deixar a familiaridade com o aviso matar a capacidade de responder a ele, a perguntar genuinamente com humildade: o que esses eventos estão revelando sobre onde coloquei minha confiança? Porque se a resposta for que você confia no sistema elétrico que caiu no Texas, nas barreiras que quase não seguraram o Alasca, nas rodovias que viraram espelhos de gelo na Carolina, você vai perceber que a fundação é mais frágil do que parecia. Mas se a resposta for que você confia no que não pode ser sacudido, no que permanece quando a poeira baixa e o frio passa e o rio volta ao seu leito, então você está, como diz Apocalipse 3 e versículo 2, fortalecendo o que ainda resta. Esses não são os últimos capítulos, mas são as notas de margem. E notas de margem existem para serem lidas antes da história virar a página, porque depois que a página vira, as notas não mudam mais nada. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa nos comentários o que você sentiu e fica comigo, porque a história que está se escrevendo neste país ainda não chegou ao seu ponto mais alto.